Alô. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, vê-lo presidindo essa sessão é uma alegria. Vossa Excelência também é do Rio Grande do Sul, estado vizinho, sul do Brasil, e é uma alegria vê-lo também aqui nesta casa em Brasília. E quero cumprimentar também todos os senadores e senadoras e dizer da alegria de estar de volta no Senado Federal, conduzido pelo povo do Paraná, e da minha parte procurando durante todo o mandato fazer o possível para atender a expectativa, os anseios, os desafios que o Paraná apresenta, que o Brasil apresenta, e colaborando para que o Brasil encontre o seu rumo, as suas perspectivas e que possa ser um país justo com seu povo, desenvolvido, ambientalmente correto, que é o que toda a população deseja. Eu gostaria de abordar dois assuntos no dia de hoje. O primeiro deles é me associar com todos os brasileiros e brasileiras que choram o falecimento do grande jornalista, extraordinário apresentador, comunicador Ricardo Boechat. Eu diria, em primeiro lugar, que foi um jornalista brilhante, extraordinário. Não há pessoa que diga o contrário. Ao mesmo tempo, eu diria, extremamente lúcido. Muitas vezes eu dizia, gostaria de ver agora a opinião do Boechat sobre um assunto que estivesse sendo discutido, porque era uma lucidez, um compromisso com a transparência, um compromisso com a verdade, um compromisso com o bem do povo brasileiro. E sempre lembrando que ele fazia isto sem paixões, de uma forma objetiva, boa, segura, incisiva e tranquila, sem partidos, e para isto é necessário ter coragem, Coragem era a palavra dele, que eu acho que tem que continuar assim se refletindo nos nossos comportamentos aqui no Senado, na Câmara, em todos os setores da sociedade. Ele ainda dizia no dia de ontem, antes do acidente dele, que o maior problema do Brasil é impunidade. Impunidade no caso de Brumadinho, impunidade no caso dos meninos do Flamengo, e algo que deve ser combatido por toda a sociedade. E isto é coragem. E eu pensaria, inclusive, em acrescentar que ele sempre foi e deve continuar sendo, com base na coragem, na lucidez, sem paixões, sem partidarismo, uma referência. Ele era uma referência. Para mim, pelo menos, ele sempre foi uma referência, porque eu o escutava com prazer e ansioso por ver o ponto de vista dele sobre diversos assuntos. Então, que neste dia, no Brasil, a gente possa, e o sepultamento está acontecendo, talvez o fim do velório, o sepultamento acontecendo nesse momento, que não se sepulte aquilo que ele defendeu, que é justamente esta expectativa de se criar um país melhor, um compromisso com a verdade, com a transparência, com a emissão de opiniões, sem partidarismo, sem paixões, mas pensando naquilo que de fato pode ser o melhor para o cidadão, para a família, para a transparência, para um Brasil mais justo. Eu, inclusive, lembro uma palestra uma entrevista que ele concedeu para os meios de comunicação, em que perguntavam para ele qual a opinião dele sobre o atual momento. E ele respondeu dizendo, olha, eu estou muito otimista em relação ao atual momento do Brasil. E dizendo isto, inclusive, com ênfase,
para a politização do povo brasileiro. O povo brasileiro se interessando por política, pela discussão, pelo debate, tudo isso facilitado pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais, e esse otimismo dele deve ser otimismo nosso também, de toda a sociedade, e transformando esse otimismo em ações concretas, transformando direitos em realidade, sonhos em realidades diárias a favor do nosso país. Então, senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria então de me associar. Eu tenho certeza, a sociedade brasileira, de uma maneira geral, que chora, chora de fato o falecimento desta extraordinária pessoa, mas ao mesmo tempo chora também por Brumadinho, chora por aquilo que aconteceu no Rio, chora pelos meninos do Flamengo, mas ao mesmo tempo temos que pensar, olha, vamos transformar esse choro em algo diferente para o nosso país. Eu quero lembrar também, além de me associar então à família, aos amigos, à Rede Bandeirantes, à Band News e a todas as pessoas, dizer, olha, como cidadão, eu vou fazer o máximo para que Ricardo Boixá, a sua figura e a sua vida continuem a ser inspiração, não só para mim, mas para todos aqueles que lutam por um país melhor. O segundo aspecto que eu quero lembrar é que há um grupo significativo de mães pelo Brasil, mães de pessoas com deficiência, que estão iniciando uma caminhada, uma causa que elas denominam Eu Empurro Esta Causa. Qual que é a causa? Melhorar, aprimorar a concessão do BPC, que é o benefício da prestação continuada para a pessoa com deficiência, que é aquele salário mínimo para a pessoa com deficiência. E elas têm muitas razões fundamentadas para trabalhar nesse sentido. Em primeiro lugar, são mães, têm filhos, filhas com deficiência. E esta já é o primeiro requisito para que elas tenham, na verdade, esta possibilidade de trabalhar. Mas lá no salário mínimo existem muitas dificuldades para a pessoa com deficiência, porque não concede-se o BPC para a família que não tenha renda superior a 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo. Então é um valor extremamente baixo, no corte que se propõe para que a pessoa possa se beneficiar deste BPC. Então essa já é uma bandeira. A segunda bandeira, as pessoas com deficiência são em número bastante grande e com necessidades muito diferenciadas. Então, uma pessoa com deficiência pode ter 20 anos de idade e ainda ser totalmente dependente, usando fraldas, tendo que receber alimentação. A mãe se anula praticamente para poder atender o filho. Então, essa necessidade, inclusive já está na lei, elas estão enfatizando isto, para que esta descrição da necessidade do filho e da filha possa ser objeto da concessão do BPC. Além disso, há um terceiro aspecto, e já dou a parte para o amigo e senador Paulo Paim, há um terceiro aspecto. Se a família tem 2 filhos com deficiência, e na análise do primeiro filho recebe o salário mínimo, o BPC, o benefício da prestação continuada, isso, de acordo com a interpretação, passa a ser renda e não benefício. E com isso, o segundo filho com deficiência, que já é um desafio extraordinário para uma família, não recebe o salário mínimo. E, ao mesmo tempo, lembrando que no debate do INSS, a gente tem que pensar que esse não é um benefício da Previdência. Muita gente confunde. A Previdência, na verdade, por ter uma rede espalhada pelo Brasil,
acaba assim sendo a instituição que paga o benefício, mas é um recurso da assistência social. Então, todas as mães vão começar este movimento nesse sábado, dia 16, 9 horas da manhã, né? Procura-se criar esse movimento em todo o Brasil, para que cada um, da sua maneira, possa dizer, olha, eu empurro esta causa. A expressão é bonita, e eu quero dizer para as mães de todo o Brasil que eu, também senador pelo Paraná, e certamente o Paulo Paim, sem dúvida alguma também, né, nós empurramos essa causa. Né? Vamos discutir isso. Se Vossa Excelência permitir, eu daria uma parte para o senador Paulo Paim. Senador Flávio, nem menos que um minuto. Primeiro, é da minha alegria, fomos deputados federais juntos por inúmeros mandatos, fomos senadores juntos aqui, depois Vossa Excelência teve que assumir uma missão no seu estado, e nesse momento volta ao Senado. E Vossa Excelência, eu quero aqui dizer ao Brasil, se existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, que eu tive a alegria de ser o autor, Vossa Excelência, para mim, foi um dos principais relatores, tanto na Câmara como também aqui, quando o debate começou no Senado. É uma alegria vê-lo na tribuna. Vossa Excelência que falou de tudo que o brasileiro queria ouvir nessa situação daqueles que dependem do auxílio correspondente a um salário mínimo que vive um quarto do salário mínimo. Essa jornada que as mães vão fazer, pode ter certeza que eu quero fazê-la caminhando junto ao seu lado. Alegria vê-lo de volta aqui na tribuna do Senado. Eu agradeço, senador Paulo Paim, quero enaltecer a caminhada de Vossa Excelência também, mas dizer às pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado que nesse sábado, dia 16, inicia-se então um movimento que se espera nacional na sequência a favor do aprimoramento dos critérios do BPC, benefício da prestação continuada, salário mínimo para a pessoa com deficiência. Uma causa justa, boa e que as mães estão encampando. Então é um movimento das mães, mas que todos nós podemos e devemos apoiar. E novamente ressaltar a figura extraordinária, brilhante, lúcido, competente, corajoso, a nos inspirar sempre, Ricardo Boechat. Agradeço a Vossa Excelência e, inclusive, pela tolerância no tempo. Obrigado. Cumprimento o senador